Olá, meus queridos alunos, queridos colegas. Vamos continuar no nosso curso de Teoria do Delito, aqui no Complexo Educacional Renato Saraiva. Meu nome é Gamil Fepel e hoje nós vamos ter o nosso último encontro, a nossa última aula dentro deste curso de aprofundamento da análise da teoria do crime. Até agora nós vínhamos estudando os elementos, os substratos do crime, o substrato, como diz o professor Rogério Sanches, os elementos do conceito analítico de crime numa visão estratificada, como chama o professor Zaffaroni. Vimos tudo atinente ao fato típico, vimos a ilicitude, analisávamos a culpabilidade e dentro da culpabilidade que eu dizia para vocês, que é regida pela teoria normativa pura, fixamos a premissa de que a culpabilidade é composta por 3 elementos: potencial consciência da ilicitude, imputabilidade e exigência de atuação conforme o direito. Na nossa última aula, vimos imputabilidade e exigência de atuação conforme o direito. E aí eu disse aos senhores, eu disse a cada um de vocês, que academicamente ou doutrinariamente, eu entendo ser mais razoável estudar o assunto erro de proibição junto com erro de tipo. Por isso que quando nós trabalhamos a ideia de tipicidade, eu não lhes falei sobre erro de tipo. Então, este é o assunto do nosso encontro de hoje, este é o assunto da nossa aula de hoje, qual seja, erro de tipo e erro de proibição. Pois muito bem, eu começo dizendo para você anotar aí no seu caderno, que o artigo 19 da Lei de Introdução ao Código Penal estabelece que o erro no Brasil é regido pela teoria limitada da culpabilidade. Teoria limitada da culpabilidade. O que é que isso quer dizer, Gamil? Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que no Brasil nós temos 4 tipos de erro. Existem 4 manifestações de erro. Existe o erro de tipo incriminador, o erro de tipo incriminador, existe o erro de tipo permissivo, a gente vai ver que é o erro nas causas de justificação, erro de tipo permissivo, e ainda existe o erro de proibição direto, erro de proibição direto, e erro de proibição indireto, ok? Então, substancialmente, nós temos 4 modalidades de erro no país. Erro de tipo incriminador, erro de tipo permissivo, erro de proibição direto e erro de proibição indireto. Devo dizer a vocês, ainda nesta parte introdutória, de que está superada a ideia de erro de fato e erro de direito. Antes da reforma da parte geral de 1984, falava-se no Brasil na ignorância legis e na ignorância facti, na ignorância de fato e na ignorância de direito. Esta definição entre erro de fato e erro de direito encontra-se absolutamente superada. Hoje nós vamos trabalhar com a noção de erro de tipo e com a noção de erro de proibição. Bom, eu preparei aqui algumas telas de apresentação, tá? Falando para vocês sobre a importância da ignorância no direito penal. Tá? E na sequência eu já vou começar aqui a usar o quadro. Eu vou pedir a vocês que usem um quadro em casa, uma folha de caderno em casa, porque nós vamos fazer aqui as distinções entre as 4 modalidades de erro, começando pelo erro de tipo. Quando é que existe erro de tipo? Bom, haverá erro de tipo, ocorrerá erro de tipo, quando a gente tiver uma falsa compreensão, quando a gente tiver uma equivocada compreensão sobre um dos elementos que integra o tipo penal.
sempre que o sujeito, diante das circunstâncias do caso concreto, não souber como ou quais são os elementos que integrariam o delito e que estão presentes naquelas circunstâncias, nós falaremos em erro de tipo. Então, por exemplo, se eu ignoro que você é funcionário público e te ofendo, eu estarei praticando, eu estarei cometendo uma infração contra você, mas diante da minha ignorância sobre elementar funcionário público, eu não responderei pelo crime de desacato. Veja só, é bem simples, é bem fácil. Olha aqui para mim. Haverá erro de tipo quando houver uma falsa compreensão sobre o elemento de um tipo. Quais são os elementos do tipo matar alguém? Matar, que é interromper a vida extemporaneamente, alguém, pessoa certa e determinada. Se eu não sei que se trata de alguém, eu estou agindo em erro de tipo. Então, por exemplo, suponha que eu atire, que eu seja o exemplo clássico do caçador. Suponha que eu esteja numa temporada de caça, atrás de uma moita tem algum objeto se movendo, eu suponho que é um animal que eu possa abater, atiro e mato uma pessoa que se escondia atrás daquela moita. Errei sobre alimentar alguém. Mas eu poderia errar ainda sobre alimentar matar. Dou-lhes um exemplo. Nós vamos estudar na sequência o erro de tipo determinado por terceiro. Mas dou-lhes um exemplo. Na França, há alguns anos, um menino não tinha o que fazer, um menino com 18 anos não tinha o que fazer, invadiu a base de dados de um hospital e saiu trocando os medicamentos dos pacientes. É uma coisa saudável, né? Uma pessoa entrar, se dar o trabalho de invadir a base de dados de um hospital para trocar os medicamentos dos pacientes. Pois muito bem, ele trocou o medicamento do paciente X, a enfermeira então leu o prontuário, viu qual era a substância que deveria ministrar ao paciente X, fez lá a seringa e injetou no paciente X. Não sabia ela, enfermeira, que aquela substância que ela estava a injetar era uma substância letal para aquele paciente. Eu lhe pergunto, a enfermeira por acaso sabia, ela eventualmente sabia que ela estava a matar alguém? Não. Quando é que vai haver erro de tipo? Haverá erro de tipo quando o erro recair sobre um dos elementos que integra o tipo. Então, se eu pego uma coisa de alguém achando que ela é minha, eu estarei incorrendo em erro de tipo. Até aí tudo tranquilo. Então eu vou aqui usar essa tela para mostrar para vocês os tipos de erro, ok? Os tipos de erro de tipo. Porque mostrarei para vocês que há erro de tipo essencial e erro de tipo acidental. Então eu dizia que há um erro de tipo essencial e um erro de tipo acidental. Faremos essas classificações sobre erro de tipo invencível, sobre erro vencível, mas eu peço a vocês que peguem uma folha de caderno, porque nós vamos construir juntos aqui uma tabela de estudos. Pega uma folha de caderno e vamos dividir essa folha de caderno em 4 partes. Vamos colocar aqui, começando pelo erro de tipo incriminador. Qual é o pressuposto? Qual é o pressuposto deste erro de tipo? Pressuposto deste erro de tipo é o erro sobre elemento do tipo. Erro sobre elemento do tipo. Erro sobre um elemento
do tipo penal. Bom, e aí, já falava para vocês que haverá erro de tipo quando o erro recair sobre qualquer um dos elementos que constituem o tipo penal. Bom, e aí você vai me perguntar, Gamil, qual é a consequência do erro de tipo? E eu lhe digo, o erro de tipo pode ser subdividido em duas espécies. Existe um erro de tipo chamado de justificável. Justificável, excusável. O que é um erro de tipo dito justificável? O que é um erro de tipo dito excusável? Erro justificável é aquele em que a pessoa tomou todos os cuidados, a pessoa se acautelou de toda a forma que lhe era possível e ainda assim errou. Ainda assim incorreu naquele determinado erro. O erro, por sua vez, será vencível, será inexcusável, será superável. Quando é que o erro é vencível? Quando é que o erro é inexcusável? O erro é vencível, quando o sujeito poderia ter evitado o erro será vencível quando o sujeito poderia ter evitado o erro se tivesse tomado os cuidados necessários, se tivesse laborado com maior zelo. E aí percebam, haverá diferentes consequências se o erro de tipo for vencível ou se o erro de tipo for invencível. Então vamos voltar aqui para a tabela que nós construímos e nós vamos precisar dessa tabela ao longo do encontro. Se o erro for invencível, se o erro era, portanto, excusável, qual é a consequência? O Código diz, no artigo 20, que fica excluído a exclusão do dolo e da culpa. Existe exclusão do dolo e da culpa se o erro for invencível. E aí perceba, eu sempre digo para os meus alunos que vocês não precisam, você que está se preparando para concurso, você não precisa decorar as coisas no direito penal. Direito penal dos direitos, aqui brincadeiras à parte, qualquer tipo de brincadeira à parte. Direito penal de todos os ramos do direito é aquele que que é marcado pela maior coerência lógica, pela maior ideia de sistematicidade. Presta só atenção numa coisa. Quando nós estudamos dolo, nós víamos que o dolo é composto por dois elementos: consciência do que se faz, consciência daquilo que se faz e vontade de fazer. Consciência do que se faz e vontade de fazer. Eu te pergunto, quando o erro de tipo é invencível, eu por acaso tenho consciência do que eu estou fazendo? Quando o erro de tipo é invencível, eu lá tenho vontade de fazer alguma coisa? Ora, meu Deus, se o erro de tipo é invencível, obviamente o sujeito não age com dolo. Então o código diz, o erro de tipo exclui o dolo, mas nem precisaria dizer, porque a consequência natural do erro de tipo é excluir o dolo. Perceba bem, usar um exemplo do professor Luiz Flávio Gomes. Está no livro do professor Luiz Flávio Gomes. Uma estudante universitária, isso muitos anos atrás, antigamente os carros, né? Sobretudo os carros mais simples, as chaves tinham poucas codificações, né?
Então a chave de um carro abria 10 carros, 20 carros, né? Porque cada modelo de carro tinha 4 codificações de chave somente. Muito bem. Uma estudante universitária descuidadosa aqui em Salvador, né? Ela havia um carro que ela supunha que era o dela, porque era igualzinho, externamente era igualzinho, mesma cor, mesmo modelo. Ela abriu o carro, levou aquele carro para casa, usou o carro durante quase 2 dias e só se deu conta que o carro não era seu, porque o seu carro tinha som e aquele que ela estava usando não tinha. Eu lhe pergunto, quando essa pessoa entra no carro de outra, abriu a porta do carro e entrou, ela estava com ânimos furandi? Ela estava com a intenção de furtar o carro de alguém, de levar o carro de alguém? Não! É por isso que o erro de tipo invencível exclui o dolo e a culpa. Exclui o dolo porque falta vontade. E por que excluir a culpa, Gamil? Por que o erro de tipo invencível exclui a culpa? Acompanha aqui comigo. O erro de tipo invencível exclui a culpa porque eu não disse para vocês que no erro invencível o sujeito tomou todos os cuidados? Eu não disse a vocês que no erro invencível o sujeito fez tudo que dele se podia exigir? Ora, se o sujeito tomou todos os cuidados, se o sujeito tomou todas as cautelas e ainda assim errou, se ele fosse punido, isto representaria responsabilidade objetiva, que não é aceita no direito penal. Então, no erro de tipo invencível, ficam excluídos o dolo e a culpa. Mas o erro ainda pode ser, voltando aqui para o quadro, o erro ainda pode ser vencível. Vencível ou inexcusável. E qual é a consequência do erro dito vencível ou inexcusável? Exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo. Vou botar aqui uma observaçãozinha para você registrar no seu caderno. Exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo. Por que é que eu coloquei aqui uma observaçãozinha? E aí você vai registrar no seu caderno. Exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se crime culposo houver. Se crime culposo existir. Porque lembra que eu falei para vocês que o crime culposo é uma exceção? Que o crime culposo é uma exceção que deve respeito ao princípio da legalidade estrita? Ora, se o erro é vencível, isso autoriza a punição a título de culpa. Por que é que o erro vencível autoriza a punição a título de culpa? Por quê? Eu sempre gosto que os meus alunos saibam os porquês das coisas. Porque se a gente sabe os porquês, nós não nos esquecemos e nós vamos responder a qualquer questão em um concurso público. Por que o erro de tipo vencível permite a punição por crime culposo? Vamos para a definição de erro de tipo vencível. Existe erro de tipo vencível? Haverá erro de tipo vencível quando o sujeito não tomou os cuidados que dele eram exigíveis. No crime culposo, vamos voltar aqui para o quadro. No crime culposo, nós vamos ter uma hipótese de violação a um dever de cuidado objetivo. Volta aqui para mim. Ora,
no erro vencível, eu não tomei os cuidados que me eram exigíveis, que me eram exigidos. No erro vencível, haveria previsibilidade do resultado se eu tivesse tomado os cuidados exigidos. Por conta disto, em razão disto, como o erro era vencível, poderá haver a punição a título de crime culposo. Dou-lhes um exemplo. Meu nome é Gamil Fepel El Iresh. O nome do meu pai é Gamil El Iresh. Meu filho chama Gamil El Iresh Júnior. Nós três, né, frequentamos, quando existe necessidade, praticamente os mesmos hospitais, as mesmas clínicas em Salvador. Imagine que eu leve meu filho até este hospital, meu filho tem 1 ano, eu tenho 37, e que alguém descuidadoso puxe o prontuário pelo nome, jogue lá Gamil e saia meu nome. Eu tenho 37 anos. E de uma determinada vez que eu fui ao hospital, o médico me prescreveu uma substância X numa determinada dosagem, 20 ml. Ora, 20 ml para um homem com a minha altura, com o meu peso, com a minha idade, é uma quantidade determinada, a quantidade correta. Aquela mesma quantidade para uma criança de 1 ano pode ser letal. Aí imagine que alguém olhe o prontuário, imprimiram um prontuário errado do menino, olhe o prontuário, uma enfermeira ou um médico, olhe o prontuário, veja lá uma substância para uma criança de 1 ano e diga, meu Deus, é uma quantidade aqui absurda. Este é o dever de cuidado objetivo que se impõe a este tipo de profissional. Mas imagine que seja um médico negligente ou uma enfermeira negligente desleixada. Estava lá impresso no prontuário, ela pegou aquela substância e injetou na criança. Se a criança experimentar alguma lesão, se a criança sofrer alguma lesão, a enfermeira ou o médico serão responsabilizados nesta hipótese? Sem dúvida que sim. Por que a enfermeira vai ser responsabilizada nessa hipótese? Ou o médico vai ser responsabilizado nessa hipótese? Porque o erro em que eles incorreram era inexcusável. O erro era vencível. Você não pode aceitar que um profissional de saúde não tenha uma ideia de que a quantidade de substância a ser ministrada a uma criança é diferente da quantidade da substância a ser ministrada para um adulto. Então perceba, erro de tipo incriminador. Voltando aqui para o quadro, por favor. A gente vai trabalhar com isso essa aula toda. Erro de tipo incriminador. Pressuposto é o erro sobre o elemento do tipo. Ele pode ser invencível ou vencível. Sendo invencível, fica excluído o dolo e a culpa. Sendo vencível, fica excluído o dolo, mas permite-se a punição por crime culposo, isto se crime culposo houver. Bom, feitas essas considerações, voltem aqui para mim, por favor. O erro de tipo, ele pode afetar, como adverte Damásio de Jesus. O erro de tipo pode afetar o tipo simples. Vamos botar isso aqui numa outra tela. Né? O erro de tipo pode afetar o tipo simples. Né? Então, vindo aqui para o quadro. O erro de tipo pode afetar o tipo simples. Quando é que o erro de tipo afeta o tipo simples? O erro de tipo afetará o tipo simples quando o sujeito errar sobre um elemento que integra o tipo base, o tipo básico. Exemplo, matar alguém. O sujeito não sabe que está matando, não sabe que é alguém. Sempre que o erro recair sobre um tipo simples, ficará afastada a responsabilidade por este tipo simples. Um outro exemplo. Eu sou professor universitário e na faculdade tem lá uns armáriozinhos, uns escaninhos que os funcionários colocam as nossas correspondências. Bom,
A correspondência que está no meu armário, eu parto do pressuposto que é minha. Se o sujeito colocou a correspondência dentro do meu armário, eu não preciso ver de quem é a correspondência. Bom, puseram lá a correspondência, aí eu abri e era um contra-cheque de um outro professor. O funcionário, quando colocou no meu armário, colocou por erro. Eu te pergunto então, eu vou responder pelo crime de violação de domicílio? Pelo crime de violação de correspondência? Não. Por que não? Porque eu incorri em erro de tipo, sobre o tipo simples. Falando sobre violação de domicílio, me lembro uma certa feita de um caso que aconteceu com um famoso professor de direito penal, de preparatórios para concursos. O sujeito tomou umas cachaças, tomou umas canas, e aí chegou em casa, ele mora no 9º andar, apertou o 9º andar, e o elevador abriu no 8º. Ele não se apercebeu que tinha parado no 8º andar, foi direto na direção da sua porta, do que seria a sua porta, entrou na casa, de uma outra pessoa, obviamente, achando que estava entrando na sua, mas estava num estado de embriaguez tão grande que entrou no quarto da vizinha, deitou e começou a dormir. A vizinha estava na cozinha, quando chega no quarto estava lá o sujeito dormindo. Tomou um susto desgraçado, ligou para a esposa desse professor e disse: fulana, venha buscar aqui seu marido, porque ele está dormindo no meu quarto. Só as iniciais, isso aconteceu com Rogério Sanches. Nessa hipótese, Rogério não responde por violação de domicílio, por quê? Porque ele agiu em erro de tipo. Eu lhe pergunto, ele pode invocar a situação dele de embriaguez para poder afastar a sua responsabilidade? A resposta é não. Por que não? Porque a embriaguez, nós já vimos ontem, sobretudo a embriaguez não acidental, não afasta a responsabilidade criminal. Mas vamos voltar aqui para o quadro. O erro de tipo pode afastar o tipo simples, pode afastar ainda o tipo qualificado. Quando o erro recair sobre uma eventual qualificadora. Há situações da vida em que o sujeito conhece o elemento do tipo base, mas erra, eventualmente, sobre uma determinada qualificadora. Quando isto acontecer, a discussão ficará em torno da qualificadora. Falarei disso na sequência quando eu falar sobre erro, sobre a relação de causalidade, ok? Mas o erro ainda pode recair, voltando aqui para o quadro, o erro ainda pode recair sobre uma causa de aumento. Só para a gente lembrar, causas de aumento que podem ser chamadas de majorantes. Quando o erro recair sobre a causa de aumento, quando o erro recair sobre a majorante, ficará afastada a responsabilidade somente em relação à causa de aumento. Mas o tipo simples permanecerá íntegro. Então, por exemplo, existe um roubo no Código Penal, que é o roubo de veículo automotor. Existe um roubo no Código Penal que acontece quando a vítima está em transporte de valores. O roubo vai ser majorado quando a vítima estiver em serviço de transporte de valores. Eu lhe pergunto, se o sujeito vai roubar a vítima, se o sujeito vai desfalcar o patrimônio da vítima e ignora que ela estava em transporte de valores, esta causa de aumento vai ter lugar? A resposta é não, porque neste caso o sujeito errou sobre a causa de aumento. Então perceba uma coisa, você que está em casa, presta atenção aqui em mim, por favor. Se eu erro sobre o tipo simples, se o meu erro recai sobre o tipo simples, isso afasta a responsabilidade pelo tipo. Se eu tenho perfeita compreensão do tipo, mas errei, porque no caso do roubo, fui roubar a pessoa, sabia que estava roubando, mas errei em relação à causa de aumento, eu não sabia que estava em transporte de valores, isso afasta a majorante do transporte de valores. Entendido isso? Voltando para cá,
O erro de tipo ainda pode recair sobre uma circunstância agravante. O erro ainda pode recair sobre uma circunstância agravante. E quando isso acontecer, quando o erro recair sobre uma circunstância agravante, ficará afastada tão somente aquela circunstância agravante. Então, por exemplo, existe uma agravante genérica no Código Penal, que é praticar crime contra a mulher grávida. Se eu pratico um crime contra uma mulher que eu ignoro estar em estado de gravidez, a agravante de praticar o crime contra a grávida, a mim não atinge, a mim não ofende. Então veja, o erro de tipo pode recair sobre estes elementos e o erro de tipo ainda pode ser classificado em erro de tipo essencial e erro de tipo acidental. Erro essencial e erro acidental. O erro de que eu estava tratando aqui com vocês, né, na nossa tabela, quando eu falei sobre erro de tipo incriminador, eu estou lhes falando sobre o erro de tipo essencial. No erro de tipo incriminador, volta aqui para a tabela, por favor. No erro de tipo incriminador, o sujeito não sabe o que faz. O sujeito não sabe aquilo que ele está fazendo. Então, olha aqui para mim. Se eu estou entrando na casa de alguém achando que é a minha, eu não sei o que eu estou fazendo. Se eu abrir a correspondência de alguém achando que é a minha, eu não sei o que eu estou fazendo. Se eu pego a mala de alguém no aeroporto achando que é a minha, eu não sei o que eu estou fazendo. Haverá erro de tipo essencial nessas hipóteses colocadas na lousa, colocadas no quadro. Haverá erro de tipo acidental, quando o erro recair sobre um elemento acessório, sobre um elemento não estruturante, sobre um elemento de segunda importância. O erro acidental pode ser erro sobre a coisa. Quando é que o erro vai ser sobre a coisa? Haverá erro sobre a coisa quando eu suponho que uma coisa é outra, quando eu imagino que é de uma pessoa e é de outra. Então, por exemplo, já trabalhei num determinado lugar que havia um professor adorado, as pessoas gostavam muito dele, e aí resolveram esvaziar os pneus do carro deste professor, o que é uma barbaridade, o que é um vandalismo. Ocorre que este professor tinha um carro igual ao meu. Esvaziaram os pneus do meu carro, imaginando que estavam esvaziando os pneus do carro do gente boa. Os alunos que, vamos imaginar, eles só esvaziaram, mas imagine que eles tivessem danificado o carro. Se eles tivessem danificado o meu carro, achando que era o de outra pessoa, isso afastaria a sua responsabilidade pelo crime de dano? Não. Isto é erro sobre a coisa. Pode haver erro acidental sobre a pessoa. Então, o erro acidental pode ser sobre a coisa, pode ser sobre a pessoa. No erro sobre a pessoa, o sujeito tem uma falsa representação a respeito da identidade da vítima. Ele pensa que uma vítima é outra. Nessa hipótese, não fica excluído o dolo. Nesta hipótese, o Código determina seja adotada a teoria da ficção. E nesta hipótese, o sujeito vai ser punido como se tivesse atingido aquela vítima pretendida. Erro acidental sobre a coisa, erro acidental sobre a pessoa. Na sequência, veremos outras modalidades de erro acidental.